Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Muito bem, amigos, estamos recebendo mais uma vez o Dr. Maurício Bezerra, nosso secretário municipal de saúde, que fará conosco esse terceiro episódio dos 4 do mês de dezembro, que avalia os vazios assistenciais. Prepare o seu cafezinho para acompanhar o nosso bate-papo no Sindimepa Expresso, episódio de hoje. Eu gostaria de saber do nosso secretário, Maurício, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter estar atendendo os nossos convites para esses 4 episódios. Eu queria saber de você, Maurício, como é que você avalia a carreira de Estado federal com base municipal que é proposta pelas entidades médicas para atender exatamente essa questão dos vazios assistenciais, considerando que um novo governo começa, e, inclusive, esse novo governo federal, a partir de 1º de janeiro, está alinhado com o nosso governo estadual e com o governo municipal. Seria grande oportunidade, se vocês avaliam que isto é uma solução para o problema nos municípios, de tocar esse projeto de forma a efetivá-lo, aprová-lo e efetivá-lo. Bom, inicialmente, muito obrigado mais uma vez pela participação da Secretaria Municipal de Saúde de Belém e minha pessoalmente aqui, repetindo, mas acho que é muito importante, excelente iniciativa do Sindicato dos Médicos para prestar esclarecimentos à sociedade. Wilson, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que isso é uma luta histórica da categoria médica. Eu já fui dirigente deste sindicato aqui há vários anos atrás, há muitos anos atrás, e desde lá nós já sonhávamos com essa possibilidade. É uma questão, principalmente, é uma estratégia necessária e imprescindível para que a gente consiga resolver o problema dos vazios que existem na assistência à saúde no país inteiro, mas sobretudo nas regiões norte e nordeste. E é imprescindível também por uma questão de justiça. O trabalho médico é um trabalho extremamente e fundamental para o funcionamento da sociedade. Não é possível você viver sem saúde, não é possível você viver sem justiça. Isto significa cidadania, significa liberdade. Todo cidadão tem direito à saúde, todo cidadão tem direito à justiça. Se você tem outras carreiras de Estado com igual importância, que são contempladas com essa forma de atuação junto à sociedade, a classe médica tem direito a isto, é uma questão de justiça, e o Estado, o poder público, ele tem o dever de atender essa demanda da categoria médica. Aliás, eu acho que não é só da categoria médica, eu acho que é da área da saúde como um todo. Nós temos um amigo comum que já foi presidente do Conselho Federal de Medicina, e que ele costuma dizer, hoje ele mora em Santarém, Valdir Mesquita. Ele costuma dizer que nós não somos melhores e nem piores do que ninguém. Nós somos diferentes. O nosso trabalho é diferente, o nosso trabalho é desgastante, o nosso trabalho impõe uma dedicação integral, impõe a necessidade de estudo permanente. Portanto, se nós somos considerados pelo Estado como essenciais em muitas circunstâncias, inclusive na questão do direito de greve, nós também temos que ser tratados como essenciais, certo? Não podemos ser apenas considerados essenciais, temos que ser tratados como tal. Então, plano de cargos e carreiras
fundamental para que a gente consiga resolver o problema do vazio que existe em determinadas regiões, principalmente, repetindo, do Nordeste e do Norte do Brasil. Remuneração adequada, formação profissional adequada, possibilidades de capacitação, de qualificação permanente. E hoje existem muitos meios de fazer isso de forma não presencial. Tudo isso é necessário. E o que eu vejo, o que eu sinto com relação, primeiro, à Prefeitura de Belém, é que há um sentimento muito forte da atual gestão de avançar nesse sentido. Tanto é que a Prefeitura já implantou em Belém um comitê de estudo para avaliar, estudar determinadas carreiras, inclusive a carreira da área da saúde, para tentar propor à Câmara Municipal um projeto de lei que possa melhorar as condições de trabalho da categoria da saúde, dos segmentos da área da saúde, inclusive médicos, com um plano de remuneração adequada, com um plano de acesso ao serviço público adequado, porque as nossas dificuldades, por exemplo, eu na condição de gestor, de conseguir atrair profissionais para trabalharem no serviço público, ela tem diretamente a ver com isso. Ela tem a ver com a baixa remuneração, tem a ver com a falta de perspectiva de futuro. Quer dizer, um profissional médico hoje tem um salário base menor que R$1.000. E como é que ele vai ter uma expectativa de futuro, de ascensão funcional, de melhora de remuneração, de aposentadoria digna, se ele não tem nenhum plano de cargos, de salário, de remuneração que o contemple no futuro? Então, eu espero sinceramente que nós, da categoria médica, e, sobretudo, os profissionais da área da saúde e o pessoal da enfermagem, recentemente nos deu um exemplo muito forte de capacidade de mobilização e de capacidade de intervenção junto ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo, para que a gente possa intensificar, no nível das nossas entidades representativas, essa luta por essas conquistas. Eu afirmo a você que a Prefeitura de Belém tem essa disposição. Agora, ela sozinha, o SUS ele é um sistema tripartite. O financiamento dele é tripartite. É preciso que haja uma definição desta carreira, deste plano, com uma contrapartida federal, uma contrapartida estadual e uma contrapartida municipal. Afinal, independentemente de onde se está atuando, nós atuamos para o Sistema Único de Saúde. Ô Maurício, então fica aqui, segundo eu entendi, e acho que os médicos que nos ouvem também entendem, não só os médicos, todos que nos ouvem, a convicção e o firme compromisso de que a Prefeitura de Belém tem a intenção de avançar com a questão do plano de carreiras, tem a intenção de melhorar o salário base dos médicos, aqui eu estou falando dos médicos, evidentemente que interesse de todos, mas nós aqui é um sindicato médico, nós representamos médicos, porque há alguns anos atrás o salário do médico já era muito ruim, salário base, que era o salário mínimo. Em gestões anteriores, ele foi considerado como não adequado, porque o salário era o conjunto de todas as gratificações e, por isso, estava acima do salário mínimo. Com isso, não houve mais essa equiparação e, hoje, o salário base de um médico é de menos de R$1.000, como você acabou de colocar. Então, há a intenção, o compromisso de se aproximar ao máximo durante ainda esses 2 anos de gestão que falta para a Prefeitura, se aproximar e, se possível, chegar ao salário mínimo até o fim deste mandato. É este o recado, é esta a mensagem que fica, inclusive porque eu quero já comunicá-lo que o Sindicato dos Médicos está pedindo uma audiência com o nosso prefeito, certamente você deverá estar presente como secretário de Saúde, para tratar deste tema. Nós começamos um ano agora em 2023, em que deverá haver ajuste
no salário dos médicos. Nós estaremos pleiteando o salário mínimo. Se não neste ano, mas somando um avanço este ano e no próximo, para acabar este governo no município com o salário mínimo como base do salário médico. Queria que você se manifestasse para os médicos que nos ouvem a respeito disto. Eu repito que a Prefeitura de Belém ela tem esta pretensão, mas é importante que a gente fique bem claro que nenhuma prefeitura, nem São Paulo, que é a cidade de São Paulo, é o terceiro maior PIB da América Latina. Primeiro é o Brasil, segundo é o estado de São Paulo, terceiro é a cidade de São Paulo. Nem ela tem sozinha a capacidade de fazer esse atendimento, de fazer esse reajuste. E Belém muito menos. Belém é a penúltima capital mais pobre do país. Mais pobre que Belém, só Macapá. Então, Belém não tem esta capacidade financeira sozinha. Como você falou, há essa pretensão com a participação do governo federal e do governo estadual, talvez não de uma única vez, mas de forma escalonada ao longo do ano ou ao longo dos próximos 2 anos, mas a prefeitura está analisando essa possibilidade, sim, para todas as categorias profissionais. Agora, é preciso que a nossa luta, como profissionais de saúde, como médicos, sobretudo, ela se intensifique, porque nós precisamos ter um Conselho Federal de Medicina que defenda esta pauta de fato. Nós pretendemos ter uma Federação Nacional de Sindicatos dos Médicos que defenda esta pauta e que se articule junto ao Congresso Nacional, porque nós dependemos hoje completamente do Congresso Nacional. Espero que a gente tenha, que o governo federal tenha essa pauta na sua... Só um esclarecimento. São 2 coisas. Uma é o salário, como os enfermeiros conquistaram agora, para os médicos do Brasil. Uma pauta que nós precisamos, já foi dito aqui, inclusive por vocês, estamos correndo atrás disto. A outra é especificamente no município de Belém. O nosso salário base era o salário mínimo, que não foi descontinuado ao longo de 8 anos e mais 2 agora, portanto, quase 10 anos, com grande prejuízo para os médicos, inclusive os que se aposentaram com o salário base inferior ao salário mínimo, que repercutirá para o resto da vida. Se há o compromisso deste governo que você pertence, você administra a saúde municipal, de trabalhar no sentido de corrigir isto, porque sempre foi o salário mínimo. Me lembro que as gestões municipais passaram por perrengues, por aperreios financeiros enormes, mas nenhum outro gestor tratou de forma diferente. Sempre manteve o salário mínimo como base da remuneração municipal. Se há o compromisso deste governo de tentar trabalhar para trazer de volta até o fim do seu mandato o salário base do servidor, e eu falo aqui de médicos, evidentemente que isso se estende aos demais, para o salário mínimo. Esta é a pergunta para os médicos que nos assistem e para a população, de uma maneira geral, que nos prestigiu com a sua audiência. Sim, eu posso lhe dizer que existe sim essa pretensão. Tanto é que já existe hoje um grupo de trabalho constituído por várias áreas do governo, área de planejamento, área de gestão de recursos humanos, área financeira, a própria área da saúde, estudando essas diversas possibilidades. A cada ano, a Prefeitura de Belém busca avançar nessa questão da remuneração dos profissionais, de todas as categorias profissionais do município de Belém. Então, essa é a pretensão. E nós esperamos que a gente possa, através aí agora do novo governo, com uma nova lógica de financiamento, a gente possa adquirir
o município de Belém possa ter as condições, mesmo que seja de forma escalonada, a gente retornar a essa possibilidade que, infelizmente, houve um retrocesso disso nos últimos 10 anos. Mas esse governo tem o compromisso, sim, de tentar resgatar esta situação, que é o mínimo, né? A base do salário do médico precisa ser pelo menos o salário mínimo, o que já é insuficiente, mas pelo menos é o salário mínimo. Com certeza. O médico não trabalha sozinho. Ele precisa trabalhar com equipe, ou em equipe. Precisamos de enfermeiro, de técnico de enfermagem, de toda uma equipe multiprofissional para atender de forma adequada a população que utiliza o Sistema Único de Saúde. Eu quero lhe perguntar se em Belém, no município de Belém, que você administra, se há essa equipe multidisciplinar, e aqui, particularmente, aquela questão dos ACS, né? Que havia um déficit de 600 ACS e que deveria ter sido feito, não sei se já foi feito, a contratação neste governo, no seu governo, na sua gestão, para atender essa deficiência. Não foi feito ainda, porque exatamente pelo que a gente está discutindo aqui, né? O déficit financeiro do município ele é muito elevado, por conta de fatores históricos. Só explicar o que é ACS, né? Agente Comunitário de Saúde, desculpe. Nós temos hoje um déficit de 500 ACS no município. Nós conseguimos, dentro de uma deliberação excepcional do prefeito, porque nós estamos na vigência, em consequência desse déficit financeiro, o prefeito foi obrigado a estabelecer um decreto no dia 2 de agosto agora de 2022, um decreto de contingenciamento financeiro. A SESMA ela já vinha trabalhando dentro dessa lógica de uma racionalização intensiva dos seus gastos, das suas despesas, desde o início desse ano. Revisamos esse contingenciamento interno da SESMA em julho. Em agosto, o prefeito determinou, através de um decreto, um contingenciamento financeiro de toda a Prefeitura de Belém. Então, em função disso, nós não podemos contratar nenhum profissional novo. Mas, neste caso, em função das necessidades de nós habilitarmos 15 novas equipes da Estratégia Saúde da Família, exatamente para cobrirmos esses vazios assistenciais que existem no município de Belém, no território de Belém, o prefeito autorizou, em caráter excepcional, a contratação de uma parte desses agentes comunitários de saúde. Então, nós estamos faremos a contratação, possivelmente agora ainda ao longo do mês de dezembro, e esperamos estar funcionando com essas equipes colocadas na rua a partir do mês de janeiro. Com isso, a gente pretende ampliar para em torno de 50% a cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família. Mas enquanto estivermos sobre a vigência deste decreto, e ainda não há previsão de quando o decreto será sustado, mas enquanto nós estivermos, nós não teremos condições de contratar nesse momento. Isso é uma deliberação excepcional para este caso, dos agentes comunitários de saúde, e aí serão contratados alguns médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, odontólogos, para compor essas equipes, exclusivamente. Maurício, qual é a remuneração adequada para o médico no município de Belém, na sua visão, com a sua experiência? Olha, eu acho que a remuneração profissional ela tem que ter uma base. Eu acho que se a gente for pensar hoje no que seria o mínimo adequado para um profissional médico trabalhar em torno de 20 horas semanais, eu acho que seria uma remuneração em torno de R$6.000, R$7.000, no mínimo, né? É claro que existem especificidades.
O médico é médico, seja qual for a atuação dele. Mas existem algumas atividades que são especiais dentro do exercício profissional. Como, por exemplo, profissionais que trabalham à noite, que trabalham em condições de maior exposição a contaminações. Eu acho que esta remuneração poderia ser acrescida de alguns ajustes que pudessem, pelo menos, compensar em parte esse risco, esse desgaste. Mas eu acho que isso aí são, assim, eu tô citando aqui uma coisa assim, empírica, né? Não é uma coisa formal, estudada, uma coisa que tenha sido, pelo menos da minha parte, aprofundada. Eu não tenho esse estudo, eu não tenho essa avaliação. Mas eu acho que o que é hoje é muito baixo. O salário mínimo do médico proposto pelas associações médicas, pelas entidades médicas, aprovadas já há muito tempo e que vem sendo reajustada a cada ano, é em torno de R$15 mil. Para a informação daqueles que não têm esta... Evidentemente que eu não me recordo aqui a fração, mas é em torno de R$15 mil para as 20 horas de trabalho que é praticada para a categoria médica. Só uma observação. O que eu acho muito justo. Eu acho muito justo. Eu falei esse valor, como eu falei, de forma empírica, sem nenhum estudo aprofundado, mas eu acho esse valor o valor dentro da realidade, dentro da realidade atual do país. Eu acho que é um valor justo, sim, R$15 mil. Que bom que o nosso secretário ache justo, porque nós precisamos trabalhar para caminhar e chegar a um valor próximo disso, para que a gente tenha realmente médicos em todos os vazios assistenciais, que é o tema da nosso bate-papo do Sindimepa Expresso de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a participação no terceiro episódio do nosso secretário de Saúde do município, Dr. Maurício Bezerra. Aproveitando o mês natalino, dezembro, o Sindicato dos Médicos do Pará quer desejar a todos e a todas um Natal muito feliz, com muita saúde, que renovemos a esperança num governo que se reiniciará aí a partir de janeiro, que seja um governo de sucesso voltado para o social, conforme foi prometido, e em benefício da sociedade do Brasil e de todos os cidadãos e cidadãs. Muito obrigado, um grande abraço, um Feliz Natal a todos.